Falando então sobre o sistema de amortização misto, né, o SAM, basicamente, olha só, ele representa a média entre os dois sistemas anteriores. E aí se explica, né, a denominação justamente desse nome, né, no misto. E aqui as fórmulas a gente vê justamente isso, que ele está pegando a amortização de cada um dos sistemas e dividindo por dois, já que são duas variáveis. A mesma coisa nos juros, mesma coisa na parcela e no saldo. Então, para a gente poder fazer esse sistema misto, vamos criar uma nova guia. Vamos chamar de misto. E também a gente pode fazer aquele processo, né, de selecionar tudo com Ctrl T, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem na tela. E vou tirar as linhas de grade. A única coisa que eu vou fazer aqui é adaptar a nossa forma. Vou deixar apenas os totais, tá? E aqui eu vou pagar do 1 ao 10. Como que eu vou fazer a nossa forma? Eu posso usar a fórmula de média ou eu posso usar a fórmula do jeito que nós colocamos. Somando e dividindo por 2. Dá no mesmo. Vou usar do jeito que está no slide. Igual, abro parênteses. Vou lá no saque, no saldo devedor. Seleciono ele do período 1, tem que estar no mesmo período e a mesma coluna, tá? Mais. Vou lá no saldo devedor do período 1 no price. Fecho o parênteses, divido por 2. Pronto. Fiz isso, está pronto aqui o nosso esquema. Como assim está pronto? Você clica aqui novamente sobre o saldo devedor da primeira coluna, posiciona o mouse, ó, cursor, parte inferior direita. Uma vez que você posicionou, você arrasta para o lado primeiro. Arrasta para o lado. Arrastou para o lado, automaticamente ele já aplicou essa forma na amortização, nos juros e na parcela. Como que ele fez isso? Porque ao lado das colunas de saldo devedor está a amortização nas duas tabelas. E como eu não congelei a célula, ele já pegou. Eu consigo verificar por essa informação. Ó, I3, e aqui eu vejo aqui no F, né? No questão do price. Beleza. Quando eu vou aqui na outra coluna, J e G. Então eu vejo que está andando as colunas. Justamente demonstrando que ele está pegando as colunas ao lado. Beleza? Então aqui eu vejo isso. Se eu quiser que ele fique igualzinho, deixa eu deletar essas colunas aqui. A gente tinha deletado no price, não tinha deletado no saque. Vamos voltar aqui para o misto. Ó. F, F. Agora sim, né? Porque tinha 3 colunas espaçadas. Ele está pegando a F3 de todas. Só que uma na guia saque e outra na guia price. Se eu for na amortização, fez a mesma coisa. GG, HH e I. E se eu for lá nessas colunas, eu vejo que realmente é essa, né? F, G, H, I. Está correto. Agora eu seleciono a primeira linha toda e na parte inferior direita, ó, 2 cliques para baixo, ele já vai calcular. O que a gente conclui nesse sistema misto? Que realmente ele é a média de tudo, né? Então a amortização vai ser os 10 mil, tá? Voltar nos 10 mil que a gente falou, sempre isso vai acontecer, que você está pegando emprestado. E os juros não vai ser nem o maior e nem o menor. Ele vai ficar no meio do caminho praticamente entre os dois. Para que existe esse sistema misto? Porque às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, começar pagando uma parcela mais alta no saque. No saque você realmente tem economia de juros, mas às vezes você começa uma parcela maior. Enquanto, por exemplo, no Price, você tem uma parcela menor, ó, mais estável, só que você vai pagar mais juros. E o misto ele acaba ficando no meio do caminho, tá? Questão de parcelas. Ele tem também essa característica de ainda ter a parcela decrescente, uma vez que ele é a média entre os dois. Logicamente, aqui eu quero ressaltar que a gente está fazendo um empréstimo de 10 mil reais durante 10 meses. Se a gente está falando de um financiamento, por exemplo, imobiliário, que costuma ser de 6 dígitos, ou seja, acima de 100 mil, por um longo período de tempo, que geralmente é 35 anos, você vê o impacto que reflete tanto em juros como no valor da parcela. E esse exemplo que nós fizemos é para você apenas compreender de maneira prática como funciona o sistema. Tudo bem? Temos o exercício número 5 e 6, onde nós vamos ter aulas ao vivo e vamos apresentar isso para você também. Legal? Eu ainda tenho uma pequena palavra para falar com vocês antes de seguir na nossa aula prática. E eu te vejo lá.